No vídeo de hoje você vai entender o que é o contrato de trabalho intermitente, como funciona, qual a legislação é regido, como deve ser feito o contrato, como funciona a convocação, jornada de trabalho, férias, 13º salário, aviso prévio, rescisão, INSS e FGTS. O prazo para a resposta, a recusa da oferta, como funciona, o não comparecimento do funcionário, períodos de inatividade, pagamentos, como é feito o recebimento no final de cada período da prestação de serviço. Então, se você tem dúvidas relacionadas a esses pontos do contrato de trabalho intermitente, continua nesse vídeo que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Mas antes da gente iniciar o conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Sendo assim, você não vai perder nenhuma dicas e atualização trabalhista que posto aqui para vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alicia Santana e sou analista de RH. Então, gente, vamos entender o significado do trabalho intermitente. Ele é um contrato de trabalho indeterminado que consiste em períodos alternados de trabalho e de inatividade. Suas verbas são pagas de acordo com a prestação do serviço, tornando atrativo pelo fato do empregado executar suas atividades somente quando necessário, que dá a oportunidade do empregado ter mais de um vínculo de emprego, ou seja, consegue trabalhar como intermitente para mais de um empregador ao mesmo tempo. Só para deixar claro para vocês que o empregado intermitente goza de todos os direitos de um empregado mensalista, porém não está à disposição do empregador a todo o tempo, certo? Então, a única diferença aí do empregado mensalista e do empregado intermitente é com relação ao tempo e à disponibilidade. Ele é regido pelo artigo 443 da CLT, prevê um modelo de contrato onde a prestação de serviço se dá pela alternância de períodos de trabalho e períodos de inatividade, sem que o vínculo empregatício seja descaracterizado, uma vez que a subordinação fica demonstrada em cada convocação feita pelo empregador. Ou seja, toda vez que o empregador convocar aquele trabalhador intermitente, vai existir a subordinação, certo? Ou seja, o vínculo empregatício. O modelo de contratação poderá ocorrer por horas, dias, semanas ou até meses, sem depender da atividade do empregador ou do empregado. Como deve ser feito o contrato? Como previsto no artigo 444 da CLT, as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, ou seja, os dois têm que estar de acordo. Sendo assim, empregador e empregado poderão celebrar por meio de acordo de contrato intermitente, amparado ao artigo 3 da Portaria do Ministério do Trabalho, número 349 de 2018. Os seguintes itens têm que estar lá especificado no contrato de trabalho, certo? Os locais de prestação de serviço, os turnos para os quais os empregados será convocado, ou seja, qual turno que ele vai trabalhar, vai ser diurno, vai ser noturno, certo? As formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviço, especificando os dias, a quantidade de dias que ele tem para dar resposta, certo? Tem a quantidade mínima e tem lá especificando nos contratos se tiver outras quantidades de dias, que eu vou falar no decorrer do vídeo. A Portaria do Ministério do Trabalho, número 349 de 2018, prevê no artigo 2 que o contrato de trabalho intermitente deverá ser celebrado por escrito com a devida assinatura na carteira de trabalho e previdência social do empregado, e se houver previsão em instrumento coletivo sindical, certo? Conterá identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes, o valor da hora ou do dia de trabalho daquele funcionário, tem que estar lá também especificando, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo nacional, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, certo? Assegurada a remuneração do trabalhador noturno
superior à do diurno. Ou seja, se eu tenho um trabalhador, né, que trabalha na minha empresa com uma função, um exemplo que eu vou citar aqui para vocês, e ele ganha R$ 1.500, certo? Mensal, né? Meu trabalhador lá, mensalista. E eu contrato um empregado intermitente, porém eu vou pagar um valor a ele, é a mesma função, e aí eu pago um valor de 1.212. Está totalmente incorreto, certo? Não pode fazer o contrato dessa forma. Se o meu funcionário da mesma função ganha 1.500, o meu trabalhador intermitente também da mesma função terá um valor de salário de 1.500. Só vai mudar aí a quantidade de horas que ele vai trabalhar no mês, que cada um vai trabalhar no mês, que aí vai variar os valores. Porém, o salário base para os cálculos terá que ser o mesmo do funcionário mensalista. Uma observação, se for da mesma função, gente, que não pode ser diferente os valores de salário. O empregado intermitente terá garantido seu salário de acordo com a previsão contratual, onde o pagamento será efetuado de acordo com a prestação do serviço, que poderá ser referente às horas, dias, semana ou até meses trabalhados. Considerando o princípio da isonomia, certo? Todo empregado deverá ser tratado de maneira igual, não havendo distinção principalmente, entre os empregados que desempenham a mesma função dentro do mesmo estabelecimento. Logo, os empregados que desempenham as mesmas funções deverão ter suas remunerações idênticas em relação ao valor hora de trabalho, independente se o empregado é intermitente ou não. O contrato intermitente de trabalho pode ser por prazo determinado, considerando que o contrato intermitente é caracterizado por períodos de inatividade, ou seja, sem prestação efetiva de serviço ao empregador. O contrato de trabalho não seria contemplado com períodos de experiência, conforme o artigo 445 da CLT, visto que o período de experiência seria incompatível com o regime de trabalho alternado. Com relação à convocação e à jornada, o ponto bem característico do contrato de trabalho intermitente é o trabalho realizado por meio de convocação, ou seja, o empregado não fica à disposição do empregador de maneira permanente. A jornada, segundo a Constituição Federal de 1988, bem como a própria CLT, protegem o trabalhador. Sendo assim, cabe mencionar que o artigo 7 da Constituição Federal de 88 e artigo 58 da CLT prevêem o limite da jornada sendo de até 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Ao intermitente é garantida a possibilidade de realização de horas extraordinárias, né? O artigo 59 da CLT dá ao trabalhador a possibilidade de realização de 2 horas extras por dia. Logo, a jornada final não poderá ser superior a 2 horas por dia. Como acontece o chamamento e a convocação? Superior a 1 mês. A convocação do trabalhador ou chamamento possui regras específicas. Lá no inciso 1 do artigo 452-A da CLT, traduz que o empregador convocará o empregado para prestar serviço por qualquer meio eficaz, né? Ou seja, a convocação não precisa ser especificamente de maneira presencial. Ela pode ser feita por e-mail, por mensagem, né? Pode ser feita por um comunicado, né? Alguma coisa dessa forma, porém tem que ficar lá registrado para comprovar que foi feito aquela convocação. Mas a forma mais segura que eu oriento para vocês é a convocação por e-mail, certo? Então tenham o e-mail, né, os e-mails dos colaboradores de vocês atualizados para quando ser necessário fazer essa convocação ser feita pelo e-mail. Porque se fizer por mensagem ou ligação ou mensagem no WhatsApp, entre outras formas, pode, né, de alguma forma o funcionário não pode ter acesso à internet naquele momento, não receber a mensagem, o celular dar uma pane, entre outros fatores. Então o e-mail é a forma mais segura e eficaz para fazer essa convocação aí dos trabalhadores intermitentes.
A convocação deverá ser informada ao empregado com no mínimo de 3 dias de antecedência, certo? Deverá ser informada também qual será a sua jornada de trabalho, conforme o inciso 2 do artigo 2 da Portaria do Ministério do Trabalho, número 349 de 2018. Se o empregado for convocado para trabalhar por mais de um mês, ou seja, se sua convocação for superior a 30 dias, ao empregado será garantido o recebimento das suas parcelas referente à convocação no 5º dia útil, certo? Ao invés de receber ao final da jornada de trabalho pela qual foi convocado. Segundo o inciso 1 do artigo 459 da CLT, as verbas salariais pagas neste pagamento da remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado, adicionais legais, qual o prazo de resposta e recusa da oferta. O empregado que foi convocado terá o prazo máximo de um dia útil para dar resposta ao empregador, como previsto no inciso 2 do artigo 452-A da CLT. No caso do empregado não responder o empregador no prazo estabelecido, será considerado recusa da convocação. Caso o empregado não cumpra com o período para dar ao empregador a resposta, será entendido como recusa da convocação, certo? Logo então, aquele empregador ele poderá solicitar para um outro empregado, certo? E após 1, 2, 3 dias, de acordo com a necessidade dele, pode fazer uma nova convocação para aquele empregado intermitente. Gente, só uma observação com relação aos meses, né? Que quando a gente fala que o funcionário, ele recebe, o empregado intermitente, ele recebe as suas verbas no final de cada prestação de serviço. Então, se eu sou empregadora e eu faço um chamado para um dos meus funcionários intermitentes, né, com um prazo, vamos supor que eu preciso executar uma tarefa que vai levar, vamos supor, uns 60 dias ou mais, e eu vou precisar de mais funcionários. Então, eu vou fazer um chamado para ele trabalhar comigo pelo período direto, né, sem período de inatividade, por um prazo de 60 dias, vamos supor, ou 45 dias. Então, o que acontece? O meu funcionário, ele não vai receber no final da prestação de serviço, porque quando ultrapassa dos 30 dias, eu já tenho que pagar no 5º dia útil, certo? E não no final da prestação de serviços, vamos supor que o contrato 45 dias do trabalho daquele funcionário intermitente. Ele não vai receber no final dos 45 dias as verbas dele, e sim no 5º dia útil após os 30 dias. É importante mencionar que este é um direito do empregado. Tal recusa não descaracteriza o contrato de trabalho e não quebra o vínculo empregatício. Segundo o inciso 3 do artigo 452-A da CLT, a recusa ou a omissão quanto à convocação pelo empregado não impede o empregador de realizar uma nova convocação, assim que necessário, como eu mencionei com vocês anteriormente. O não comparecimento do trabalhador e a inatividade, amparado ao inciso 4 do artigo 452-A da CLT, se o empregado der resposta aceitando a convocação e não comparecer ao trabalho na data prevista para o início da jornada sem motivo justo, ou seja, sem atestado médico ou qualquer outro tipo de justificativa. O não cumprimento por qualquer uma das partes pagará outra parte no prazo de 30 dias, uma multa de 50% da remuneração que seria devida. Um exemplo, eu convoco meu trabalhador intermitente para trabalhar pelo período de 21 dias e ele vai trabalhar 10 horas diárias de serviço e o valor da hora será R$ 7,50, certo? Então, se eu multiplicar R$ 7,50 por 10 horas, vai ficar o que? Em torno de R$ 75 por dia, né? Então, se eu multiplico esse 75 por 21 dias, vai dar lá um valor de R$ 1.575. Logo, então, 50% desse valor, o empregado terá que indenizar para o empregador no período de 30 dias, que dará um valor de R$ 787,75. Tudo bem até aí? Então, vamos lá, recapitulando.
Se eu faço uma convocação para o meu empregado e ele confirma comigo, ok, e chegar no dia do início da prestação de serviço, ele não se comparecer e não tiver, nenhum motivo justo, ou seja, com atestado médico, certo? Qual o motivo justo que ele vai me passar para poder eu compensar lá, a falta dele? É o atestado médico. Então, se ele não tem esse motivo lá justo para poder, um atestado médico para me passar, ele vai ter que minimizar lá os 50% em um mês. Ele vai ter 30 dias para me indenizar esse valor, certo? No que se refere ao período de inatividade, será considerado o tempo que o empregado não estiver prestando serviço ao empregador. Logo, não há o que se falar em tempo à disposição do empregador. Segundo o inciso 5º do artigo 452-A da CLT e artigo 4, inciso 1 e 2 da Portaria do Ministério do Trabalho 349 de 2018, é permitido a um empregado prestar serviço a outros empregadores enquanto está no seu período de inatividade, certo? Ou seja, não está prestando serviço para aquele outro empregador. Como funciona? Ao final da prestação do serviço, o empregado entrará em inatividade até que seja convocado novamente. Constatada a prestação do serviço pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos previstos no inciso 1 e 2 do artigo 452-A da CLT. Este é um ponto muito importante do contrato de trabalho intermitente, pois, em via de regra, o intermitente recebe ao final de cada período de prestação de serviço as seguintes verbas: remuneração, férias proporcional com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Sendo assim, caso o empregado seja convocado por período inferior ao de 30 dias, ao término da convocação receberá suas verbas salariais, nos termos do inciso 6º do artigo 452-A da CLT, onde tal pagamento será quitado pelo respectivo recibo. O pagamento e o INSS e FGTS. O empregado intermitente poderá receber seu pagamento em ocasiões diferentes aos demais empregados, sendo uma exceção à regra geral. Caso sua convocação seja por horas, dias ou semanas, o pagamento se dá ao final da prestação de serviço. Ocorrendo a convocação por período superior a 30 dias, o empregado intermitente receberá o pagamento no 5º dia útil, não sendo necessário aguardar ao final da convocação para que ocorra o pagamento. Diferente das verbas salariais que são pagas após o término de convocação, o empregador realiza o recolhimento do INSS e FGTS somente uma vez ao mês. Isso se dá uma vez que a guia do recolhimento será informada uma única vez, além do fato que o empregado pode ser convocado para prestar serviço diversas vezes dentro do mesmo mês. O artigo 6º da Portaria do Ministério do Trabalho de 2018 determina que o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações, certo? Ou seja, não será a cada término de serviço, e sim período mensal. O trabalhador intermitente terá recolhido com o FGTS 8% sobre o valor da sua remuneração. Sobre as férias e o fracionamento. O empregado intermitente possui férias diferenciadas dos demais empregados. Ocorre que para esse tipo de empregado, o pagamento das férias é realizado a cada prestação de serviço, ou seja, logo quando completar 12 meses de registro, terá direito a gozar 30 dias de férias, conforme o artigo 130 da CLT. Como o pagamento já é realizado ao término de cada convocação, a ele é assegurado o período de 30 dias sem ser convocado, ou seja, o empregador vai ter que ficar 30 dias sem
fazer uma convocação para aquele funcionário. Ou seja, vai passar 30 dias sem ser convocado para prestar serviço ao mesmo empregador. Pela legislação em vigor, é possível o intermitente fracionar suas férias. O inciso 1 do artigo 2 da Portaria do Ministério do Trabalho, número 349 de 2018, não prevê as regras específicas para o fracionamento, somente que deverá ser objeto de acordo entre as partes, ou seja, se as duas partes estiverem de acordo fracionar, tudo bem. Sendo assim, será seguida a regra geral determinada pela CLT, ou seja, as férias do trabalhador intermitente só poderá ser fracionada se as duas partes estiverem de acordo, né? Então, continua seguindo aí a regra geral. As férias podem ser fracionadas em 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros não poderão ser inferiores a 5 dias cada, conforme o inciso 1 e 3 do artigo 134 da CLT. O 13º salário pago ao empregado intermitente será semelhante ao cálculo de férias. Será considerada a diferença apenas de percentuais, uma vez que para o pagamento de 13º salário, conforme o decreto número 57.155 de 65, não há acréscimo de um texto constitucional. É necessário reafirmar que o empregado intermitente recebe o valor correspondente à gratificação natalina após terminar o período de convocação, ou seja, a cada término de período ele já recebe lá de forma mensal. Sendo assim, por receber esses valores relativos ao 13º salário mensalmente, não será necessário realizar este pagamento nas 2 parcelas previstas pelo decreto, ela será realizada de forma mensalmente, relativa aos meses trabalhados. A rescisão contratual poderá se dar por acordo entre as partes, sem justa causa, por justa causa ou a pedido de demissão, certo? Visto que o empregado recebe algumas verbas no ato da prestação do serviço, no caso da rescisão contratual, o pagamento das verbas também será diferenciado. No caso de uma rescisão sem justa causa, o empregador pagará as seguintes verbas: multa do FGTS, aviso prévio indenizado, liberação da guia para o seguro-desemprego. No que se refere à rescisão por justa causa, o empregador não receberá verbas decisórias, uma vez que neste tipo de rescisão não é devido o pagamento de aviso prévio, multa do FGTS, e o empregador não poderá solicitar o seguro-desemprego. Contudo, o empregador ainda fica obrigado a realizar o depósito do FGTS do mês da rescisão, se ocorreu prestação de serviço. Na rescisão por acordo entre as partes, o empregado fará jus ao recebimento de 20% da multa do FGTS, aviso prévio indenizado pela metade, né, conforme o artigo 484-A da CLT. É necessário frisar que na rescisão por acordo entre as partes, o empregado não poderá requerer o seguro-desemprego. Nos casos de pedido de demissão, o empregado terá o valor de FGTS do mês recolhido se houver prestação de serviço. Como apresentado anteriormente, no caso do contrato intermitente, o aviso prévio por interpretação, seria apenas indenizado, uma vez que, como o empregado trabalha por convocação alternado com períodos de inatividade, não seria possível o aviso prévio trabalhado. Por mais que a legislação seja omissa quanto a esse ponto, recomenda-se que verifique o instrumento coletivo para certificar-se se existe previsão quanto ao aviso prévio do intermitente. De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho número 349 de 2018, o aviso prévio será calculado com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. Conforme o parágrafo único do referido artigo, o empregador deverá realizar a média dos salários dos últimos 12 meses trabalhados para saber o valor a ser pago referente ao aviso prévio. Então, pessoal, espero ter ajudado a vocês com relação ao contrato de trabalho intermitente. Se vocês têm alguma dúvida ou experiência, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu irei ajudar cada um de vocês com muito carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.